5. Helen se ajoelhou ao lado do inquisidor caído, tentando ignorar o que havia restado de sua cabeça. Vin se aproximou, e ele percebeu o ferimento no braço dela. Como de costume, ela mal percebia o machucado. O exército Colos estava parado e silencioso no campo de batalha ao redor. Helen ainda não estava à vontade com a ideia de controlar as criaturas. Ele se sentia maculado por sequer associar-se a elas. A eles. Ele se sentia maculado por sequer associar-se a eles, e no entanto era a única maneira. Algo errado, Helen? Vin comentou. Ele ergueu os olhos do corpo. O quê? Acho que pode haver outro por aí? Ela sacudiu a cabeça. Não é isso. O inquisidor se moveu rápido demais antes de morrer. Nunca vi uma pessoa, alomântica ou não, com aquela velocidade. Devia ter duralumínio, Helen comentou, olhando para baixo. Por um tempo, ele e Vin mantiveram uma vantagem, pois contavam com o poder de um metal alomântico que os inquisidores não conheciam. Relatórios recentes indicavam que tal vantagem não existia mais. Felizmente, ainda tinha um Electron, graças ao Senhor Soberano, na verdade, o Atium dos pobres. Normalmente, um alomântico que estivesse queimando o Atium era praticamente invencível. Apenas outro alomântico que também queimasse o metal poderia enfrentá-lo, a menos, é claro, que tivesse Electron. O metal não concedia a mesma invencibilidade que o Atium, que permitia a um alomântico ver alguns segundos no futuro, mas dava imunidade ao Atium. Helen, Finn falou, ajoelhando-se. Não era duralumínio. O inquisidor estava se movendo rápido demais até para isso. Helen franziu o senho. Ele vira o inquisidor se mover apenas de solsaio, mas certamente não fora tão rápido. Vin tinha uma tendência a ficar paranoica e supor o pior. Claro, também tinha o hábito de estar certo. Ela estendeu a mão e agarrou a frente da túnica do cadáver, rasgando-o. Helen se virou. Vin, respeite o morto. Não tenho respeito por essas coisas e nunca terei. Você viu como ele tentou usar uma das estacas para matar você? Aquilo foi estranho. Talvez tivesse sentido que não conseguiria pegar os machados a tempo. Aqui, veja. Helen se voltou para o corpo. O inquisidor tinha as estacas comuns, 3 enterradas entre as costelas de cada lado do peito. Mas havia mais uma que Helen nunca tinha visto, em outro cadáver de inquisidor, espetada diretamente através do peito da criatura. Senhor soberano, Helen pensou, essa deve ter atravessado o coração. Como sobreviveu? Claro, se 2 estacas que atravessavam o cérebro não o matavam, uma perfurando o coração tampouco o faria. Vin agarrou a estaca e a arrancou. Helen se encolheu. Ela ergueu, franzindo a testa. Peltry, disse ela. É mesmo? Ela assentiu. Isso completa 10 estacas, 2 nos olhos e uma entre os ombros, todas de aço, 6 atravessadas nas costelas, 2 de aço, 4 de bronze. Agora esta de Peltry, sem mencionar aquela que ele tentou usar em você, que parece ser de aço. Helen examinou a estaca na mão de Vin. Em alomancia e feroquimia, metais diferentes tinham efeitos diferentes. Ele supunha que, para inquisidores, o tipo de metal usado nas diversas estacas também tinha sua importância. Talvez eles não usem alomancia de verdade, mas algum terceiro poder. Talvez, Vin disse, agarrando a estaca e se levantando. Precisamos abrir a barriga para ver se tinha Atium. Talvez tenha um pouco neste, enfim. Eles sempre queimavam Electron como precaução. Até então, nenhum dos inquisidores que haviam encontrado de fato tinha Atium. Vin sacudiu a cabeça, encarando o campo de batalha coberto de cinzas. Estamos deixando alguma coisa passar, Helen. Somos como crianças jogando um jogo que vimos nossos pais jogarem, sem realmente conhecer regra nenhuma. E, para começar, nosso oponente criou o jogo. Helen contornou o cadáver e indo até ela. Vin, mal sabemos o que há lá fora. O que vimos um ano atrás no poço. Talvez tenha desaparecido. Talvez tenha ido embora. Agora que está livre. Talvez tenha ido embora agora que está livre. Talvez fosse tudo o que ela queria. Vin olhou para ele. Ela não podia ler em seus olhos que ela não acreditava naquilo. Talvez visse que ele também não acreditava de fato. A coisa está lá fora, Helen. Ela sussurrou. Está controlando os inquisidores. Sabe o que estamos fazendo. Por isso os colos sempre avançam contra as mesmas cidades que nós. Tem poder sobre o mundo, pode mudar texto já escrito. Dificultar a comunicação e criar confusão.
Sabe sobre nossos planos. Ellen pousou a mão no ombro de Ven. Mas hoje nós vencemos, e ela nos enviou esse exército Colos muito útil. E quantos seres humanos perdemos tentando capturar esse exército? Ellen não precisava responder. Muitos. Os números estavam diminuindo. As brumas, as profundezas, estavam ficando mais poderosas, sufocando a vida de pessoas aleatórias, matando as safras do restante. Os domínios longínquos eram terras devastadas. Apenas aquelas mais próximas da capital, Luthadel, ainda tinham luz solar o bastante para cultivo. E mesmo essa área habitável estava diminuindo. Esperança, Ellen obrigou-se a pensar. É do que ela precisava em mim. É do que sempre precisou em mim. Apertou o ombro de Ven e em seguida puxou-a para um abraço. Vamos vencê-la, Ven. Vamos encontrar uma maneira. Ela não aguentou, mas obviamente não estava... Ela não argumentou, mas obviamente não estava convencida. Ainda assim, deixou-se abraçar. Fechou os olhos e descansou a cabeça contra seu peito. Estavam no campo de batalha, diante de seu inimigo caído, mas mesmo Ellen precisava admitir que aquilo não parecia uma vitória. Não com o mundo em colapso ao redor. Esperança, pensou novamente. Sou membro da Igreja do Sobrevivente agora. Tenho apenas um mandamento primordial. Sobreviva. Dê um dos colos para mim, Ven disse por fim, saindo do abraço. Ellen libertou uma das criaturas de tamanho médio, deixando Ven assumir o controle. Ele ainda não entendia como dominavam as criaturas. Assim que tomava o controle de um colos, podia comandá-la indefinidamente, estivesse dormindo ou acordado, queimando metais ou não. Havia muitas coisas que não compreendia sobre a alomancia. Tivera apenas 1 ano para usar os poderes e fora distraído pelo comando de um império e a necessidade de alimentar seu povo, sem mencionar as guerras. Tivera pouco tempo para praticar. Ven teve ainda menos tempo que isso para praticar antes de assassinar o Senhor Soberano. No entanto, era um caso especial. Para ela, usar a alomancia era tão fácil quanto respirar era para o restante das pessoas. Era menos uma habilidade do que uma extensão de sua personalidade. Ellen talvez fosse mais poderoso, como ela sempre insistia em dizer, mas ela era a verdadeira mestra. O colo solitário de Ven caminhou até eles e ergueu o inquisidor caído e a estaca. Em seguida, Ellen e Ven desceram a colina, o serviçal Colos em seu encalço, na direção do exército humano. As tropas de Colos se abriram e deram passagem ao comando de Ellen. Ele reprimiu um arrepio, embora os estivesse controlando. Fatran, o homem imundo que governava a cidade, havia formado uma unidade de emergência. Embora ela não estivesse muito confiante nas capacidades de um grupo de cirurgiões Ska. Por que eles pararam? Fatran perguntou, colocando-se diante de seus homens enquanto Ven e Ellen se aproximavam pelo terreno manchado de cinzas. Prometi a você um segundo exército, Lord Fatran. Ellen respondeu. Bem, aqui está. Os colos, Ellen assentiu, mas eles são um exército que veio nos destruir. E agora são nossos. Seus homens lutaram muito bem. Faça com que entendam que esta vitória foi deles. Tivemos que forçar aquele inquisidor a sair do esconderijo. E a única maneira de fazer isso foi virar seu exército contra si mesmo. Os colos ficaram com medo quando viram algo pequeno derrotando algo grande. Seus homens lutaram com bravura. Por causa deles, esses colos são nossos. Fortran coçou o queixo. Então, ele disse lentamente. Eles ficaram com medo de nós e por isso mudaram de lado? Mais ou menos isso, disse Ellen, olhando para os soldados. Mentalmente, ordenou que alguns colos dessem um passo à frente. Essas criaturas obedecerão às ordens dos homens deste grupo. Faça com que carreguem seus feridos de volta para a cidade, mas não deixe seus homens atacarem ou punirem os colos. Eles são nossos criados agora. Entendido? Fatran assentiu. Vamos, Ven falou, ansiedade transparecendo em sua voz enquanto olhava para a cidadezinha. Lord Fatran. Quer vir conosco ou deseja supervisionar seus homens? Ellen perguntou. Os olhos de Fatran estreitaram-se. O que vão fazer? Há algo na sua cidade que precisamos reivindicar. Fatran hesitou. Eu vou, então. Ele deu algumas ordens para seus homens, enquanto Ven esperava com impaciência. Ellen sorriu para ela. Então, finalmente, Fatran juntou-se a eles, e os três voltaram para o portão de Vetitan. Lord Fatran, Ellen disse enquanto caminhavam, o senhor deve se dirigir a mim como Milord a partir de agora. Fatran ergueu os olhos de seu exame ansioso dos colos ao redor deles. Entendido? Ellen questionou, fitando os olhos do homem. Entendido, Milord.
Ellen assentiu, e Fortran ficou um pouco atrás dele e de Vin, como se mostrasse uma deferência inconsciente. Não parecia rebelde. Naquele momento, provavelmente, estava feliz por ter sobrevivido. Talvez acabasse se ressentindo de Ellen por tomar o comando de sua cidade, mas quando chegasse àquele ponto, haveria pouco que pudesse fazer. O povo de Fortran se acostumaria com a segurança de ser parte de um império maior, e a força das histórias do misterioso comando de Allen sobre os Colos, e portanto da salvação da cidade, seria grande demais. Fortran jamais governaria de novo. Comando com muita facilidade, Alan pensou. Apenas 2 anos atrás eu cometia mais erros que este homem. Ao menos ele conseguiu manter o povo de sua cidade unido em um momento de crise. Eu perdi meu trono até Vin reconquistá-lo para mim. Estou preocupado com você, Vin falou. Precisou começar a batalha sem mim? Alan olhou para o lado. Não havia repreensão em sua voz, apenas preocupação. Não sabia quando ou mesmo se você chegaria. A oportunidade era simplesmente boa demais. Os colos haviam marchado um dia inteiro. Acho que matamos os 500 antes sequer de eles decidirem começar a atacar. E o Inquisidor? Vin perguntou. Achou que poderia cuidar dele sozinho? Você achou? Ellen devolveu a pergunta. Lutou com ele por uns bons 5 minutos antes de eu conseguir me aproximar e ajudar. Vin não usou o argumento óbvio que era uma nascida da bruma, muito mais refinada. Em vez disso, apenas caminhou em silêncio. Ainda se preocupava com ele, embora não tentasse mais protegê-lo de todos os perigos. Sua preocupação e a disposição para deixá-lo assumir riscos eram parte de seu amor, e ele sinceramente apreciava ambos seus sentimentos. Os dois tentavam ficar juntos o máximo possível, mas não era viável. Como quando Ellen descobriu um exército de colos marchando na direção de uma cidade indefensável, enquanto Vena estava longe, levando ordens para Penrod em Luthadel. Ellen esperava que ela voltasse ao acampamento até poder descobrir sua partida e em seguida fosse a seu auxílio. Mas não pudera esperar, não com milhares de vidas em jogo. Milhares de vidas, e mais. Depois de um tempo, alcançaram os portões, uma multidão de soldados que haviam chegado tarde para a batalha ou tiveram medo demais para atacar, estavam sobre a fortificação, olhando para baixo com reverência. Vários milhares de colos tinham passado pelos homens de Ellen e tentado atacar a cidade. Agora estavam imóveis, pelo comando silencioso dele, esperando do lado de fora da fortificação. Os soldados abriram os portões, deixando Vin, Ellen, Fortran e os colos de Vin entrarem. A maioria deles olhava o Colos de Vin com desconfiança, como deveria ser. Ela ordenou que ele abaixasse o Inquisidor morto. Em seguida, o fez segui-los enquanto os 3 caminhavam pela rua coberta de cinzas da cidade. Vin tinha uma filosofia. Quanto mais pessoas vissem e se acostumassem com as criaturas, melhor. Deixavam-nas menos temerosas frente às feras e tornava mais fácil a luta, caso tivessem de enfrentar os colos em combate. Logo se aproximaram do prédio do ministério que Ellen inspecionara antes, ao entrar na cidade. O Colos de Vin avançou e começou a arrancar as tábuas das portas. O prédio do ministério? Fortran perguntou. O que tem de bom nele? Já vasculhamos o lugar. Ellen encarou. Milord. Fortran disse, atrasado. O Ministério do Aço era ligado diretamente ao Senhor Soberano. Helena explicou. Os obrigadores eram seus olhos em todo o Império, e através deles, o tirano controlava a nobreza, observava o comércio e garantia que a ortodoxia fosse mantida. O Colos puxou a porta até abri-la, adentrando o lugar. Ellen queimou o estanho, aumentando o poder de visão para que conseguisse ver a pouca luz. Vin, obviamente, fazendo o mesmo, teve dificuldade de se locomover por entre as placas quebradas e o mobiliário espalhado pelo chão. Aparentemente, o povo de Fortran não tinha apenas vasculhado o lugar, tinha-o pilhado. Sim, sei sobre os obrigadores, Fortran disse. Não havia nenhum deles aqui, milord. Partiram com a nobreza. Os obrigadores cuidavam de alguns projetos muito importantes, Fortran. Coisas como tentar descobrir como usar novos metais românticos ou buscar linhagens de sangue terrisano que conseguiam se reproduzir. Um de seus projetos é de particular interesse para nós. Aqui, Vin falou, chamando-os ao lado de algo no chão. Um alçapão oculto.
Fortran olhou de volta para a luz do sol, talvez desejando que tivesse trazido alguns soldados consigo. Ao lado do alçapão, Vin acendeu um lampião que havia retirado de algum lugar. Em um porão escuro, nem mesmo o estranho conseguiria oferecer visão. Vin abriu o alçapão, e eles desceram a escada que terminava em uma adega de vinhos. Ellen foi até o centro da pequena adega, examinando-a, enquanto Vin começava a verificar as paredes. Achei, ela disse um segundo depois, mantendo o punho em uma certa área da parede de pedra. Ellen avançou, juntando-se a ela. De fato, havia uma fenda fina nas pedras, quase invisível. Queimando o aço, Ellen conseguiu ver duas linhas azuis tênues, apontando para as placas de metal escondidas atrás da pedra. Duas linhas mais fortes apontavam para trás dele, na direção de uma grande placa de metal engastada na parede, afixada firmemente com parafusos enormes rosqueados na pedra. Pronto? Vin perguntou. Helena assentiu, avivando o ferro. Os dois puxaram a placa enterrada na parede de pedra, firmando-se com um puxão contra as placas na parede do fundo. Não era a primeira vez que a perspicácia do ministério impressionava Ellen. Como poderiam saber que um dia um grupo de Ska tomaria o controle dessa cidade, e ainda por cima a porta não estava apenas escondida. Fora feita de forma que apenas alguém com alomancia pudesse abri-la. Annan continuou a puxar nas duas direções de uma vez, sentindo como se o corpo estivesse sendo esticado por dois cavalos. Mas felizmente tinha um peltre para fortalecê-lo e impedir que se rasgasse ao meio. Ven grunhiu pelo esforço e logo uma parte do muro começou a deslizar e se abrir na direção deles. Nenhuma força física teria sido capaz de arrancar as pedras grossas e, apenas um esforço contínuo e árduo teria sido suficiente para quebrá-las. Com alomancia, porém, eles abriram a porta em uma questão de segundos. Por fim soltaram. Vin suspirou, exausto, e era visível para Ellen que o esforço fora mais difícil para ela do que para ele. Às vezes, ele não se sentia no direito de ter mais força que ela. Afinal, era romântico havia bem menos tempo. Vin ergueu o lampião e eles seguiram para o recinto agora aberto, como as outras duas que Ellen tinha visto. Aquela caverna era enorme. Estendia-se ao longe a luz do lampião abrindo apenas um rasgo insignificante na escuridão. Fortran arfou surpreso quando se aproximou deles na entrada. A sala era cheia de prateleiras, com centenas, milhares delas. O que é isso? Fortran perguntou. Comida. Ellen respondeu. E suprimentos básicos, remédios, roupas, água. Tanto assim, Fortran falou. Aqui, o tempo todo. Vá buscar mais homens, Ellen disse. Soldados, precisamos deles para guardar a entrada, impedir que as pessoas invadam e roubem as coisas. O rosto de Fortran ficou sério. Este lugar pertence ao meu povo. Meu povo, Fortran, Ellen falou, observando Ven caminhar pela sala, levando a luz consigo. Esta cidade é minha agora, como tudo o que há nela. O senhor veio para nos roubar, Fortran acusou, como os bandoleiros que tentaram tomar a cidade no passado. Não, Ellen disse, virando-se para o homem manchado de fuligem. Vim para conquistá-los. Há uma diferença. Não vejo nenhuma. Ellen cerrou os dentes para não gritar com o homem. A fadiga, o efeito exaustivo de liderar um império que parecia condenado a fadiga, o efeito exaustivo de liderar um império que parecia condenado vinham deixando seus nervos à flor da pele, com cada vez mais frequência. Não, ele disse a si mesmo. Homens como Fatron precisam de mais que outro tirano. Precisam de alguém para admirar. Ellen se aproximou do homem e intencionalmente não usou romance emocional nele. Abrandamento era eficaz em muitas situações, mas se desgastava com rapidez. Não era um meio de se fazer aliados permanentes. Lord Fatron, quero que o senhor pense cuidadosamente no que está querendo. O que aconteceria se eu deixasse vocês? Com esse tanto de comida, toda essa riqueza aqui embaixo? O senhor pode confiar que seu povo não invadirá, seus soldados não tentarão vender um pouco disso aqui para outras cidades? O que acontecerá quando o segredo de seu estoque de comida O que acontecerá quando o segredo de seu estoque de comida vazar? Vai receber de braços abertos os milhares de refugiados que virão? Vai protegê-los a esta caverna contra os invasores e bandoleiros que chegarão? Fortran ficou em silêncio. Ellen pousou a mão no ombro do homem. Eu fui sincero no que disse lá em cima, Lord Fortran. Seu povo lutou bem. Fiquei muito impressionado. Eles devem a sobrevivência de hoje ao Senhor. Sua perspicácia, seu treinamento. Poucas horas atrás achavam todos que seriam massacrados pelos colos. Agora, estão apenas
Agora não estão apenas seguros, mas sob a proteção de um exército muito maior. Não lute contra isso. Vocês resistiram muito bem, mas é hora de ter aliados. Não vou mentir para o senhor. Vou levar o conteúdo desta caverna, resista o senhor ou não. Contudo, pretendo lhe dar a proteção dos meus exércitos, a estabilidade dos meus estoques de comida e minha palavra de honra, de que o senhor poderá continuar a governar seu povo como meu súdito. Precisamos trabalhar juntos, Lord Fothren. É a única maneira pela qual poderemos sobreviver aos próximos anos. Fothren ergueu os olhos. O senhor está certo, claro. Ele disse. Vou buscar os homens que o senhor pediu, milord. Obrigado. E se o senhor tiver alguém que sabe escrever, mande-o até mim. Precisaremos catalogar o que há aqui embaixo. Fothren assentiu, e em seguida se retirou. No passado, você não conseguia fazer coisas como essa, Vin disse, a uma curta distância, sua voz ecoando na grande caverna. Como que? Dar a um homem comandos tão rigorosos, tirar o controle dele, você iria querer dar a essas pessoas o direito de votar se deveriam ou não se juntar ao Império. Ellen olhou para a entrada. Ficou em silêncio por um momento. Não havia usado a romancia emocional e ainda assim sentia como se tivesse coagido Fothren. Às vezes eu me sinto uma fraude, Ven. Deve haver outra maneira. Não há. Não agora, Vin afirmou, indo até ele e pousando a mão em seu braço. Eles precisam de você, Ellen. Sabe disso. Ele assentiu. Eu sei. Só não consigo parar de pensar que um homem melhor teria encontrado uma maneira de fazer a vontade do povo funcionar junto com o próprio governo. Você encontrou. Sua Assembleia Parlamentar ainda governa em Luthadel, e os reinos que você domina mantêm os direitos e privilégios básicos para os Ska. Concessões, Helen retrucou. Eles só podem fazer o que querem caso eu não discorde. É o bastante. Você precisa ser realista, Helen. Quando meus amigos e eu nos encontrávamos, eu era quem falava dos sonhos perfeitos, das grandes coisas que conquistaríamos. Sempre fui o idealista. Imperadores não têm esse luxo, Vin disse baixinho. Ellen olhou para ela, suspirou e se afastou. Vin ficou observando ela na luz fria do lampião na caverna. Odiava ver esse arrependimento, essa desilusão nele. De certa forma, os atuais problemas dele pareciam ainda piores do que a insegurança com a qual lutara no passado. Parecia ver a si mesmo como um fracasso, apesar do que havia conquistado. E ainda assim, ela não se permitia remoer aquele fracasso. Continuava trabalhando, apesar do arrependimento. Era um homem mais duro do que fora antes, o que não era necessariamente algo ruim. O velho Ellen era um homem facilmente desprezado por muitos. Um gênio com ideias maravilhosas, mas pouca capacidade de liderar. Ainda assim, Ben sentia falta de partes do que desaparecera. O idealismo simples. Ellen ainda era um otimista, ainda era um erudito, mas os dois atributos pareciam temperados pelo que ele fora forçado a suportar. Ela o observou caminhando ao longo das prateleiras do armazém, passando um dedo na poeira. Ele ergueu o dedo, olhou-o por um momento e então o estalou, lançando uma pequena explosão de poeira no ar. A barba o fazia parecer mais rude, como o comandante em tempos de guerra que havia se tornado. Um ano de treinamento firme com alomancia e espada havia fortalecido seu corpo. Ele precisava reajustar seus uniformes para um caimento adequado. Aquele que vestia ainda estava manchado da batalha. Este lugar é inacreditável, não é? Ellen perguntou. Vin se virou, olhando para a escuridão da caverna de Stock. Acho que sim. Ele sabia, Vin. O Senhor Soberano. Ele desconfiava que este dia viria, um dia em que as brumas voltariam e a comida ficaria escassa. Então preparou esses depósitos de alimentos. Vin se juntou a Ellen do lado de uma estante. Por conta das cavernas anteriores, sabia que a comida ainda estaria boa. Muito daquilo fora processado em uma das fábricas de conserva do Senhor Soberano, e permaneceria assim por muito tempo. A quantidade de mantimentos ali poderiam alimentar a cidade acima por 10 anos. Infelizmente, Vin e Ellen tinham mais com que se preocupar do que uma única cidadezinha. Imagine o esforço que deve ter causado, Ellen disse, virando uma lata de carne cozida na mão. Ele precisava renovar o estoque de comida a cada poucos anos, constantemente produzindo e armazenando novos suprimentos, e faz isso por séculos sem ninguém saber. Vin deu de ombros. Não é tão fácil manter segredos quando se é um deus imperador com um sacerdócio fanático. Sim, mas o esforço,
A abrangência disso tudo. Ellen hesitou, olhando para Ven. Sabe o que isso significa? O quê? O Senhor Soberano pensou que ela poderia ser derrotada. As profundezas. A coisa que libertamos. O Senhor Soberano pensou que poderia vencer, no fim das contas. Vin bufou. Não precisa necessariamente ter sido isso, Ellen. Então, por que passar por tudo isso? Ele deve ter pensado que lutar não era inútil. As pessoas lutam, Ellen. Mesmo um animal agonizante ainda continua lutando. Fará qualquer coisa para se manter vivo. Mas você precisa admitir que essas cavernas são um bom sinal. Ele insistiu. Um bom sinal? Ele perguntou, em voz baixa, aproximando-se. Ellen, sei que você está tentando encontrar esperança nisso tudo, mas para mim é difícil ver bons sinais em qualquer lugar ultimamente. Você precisa admitir que o sol está escurecendo, cada vez mais vermelho. É ainda pior aqui embaixo no sul. Na verdade, duvido que o sol tenha mudado. Deve ser toda essa fumaça e as cinzas no ar. Que são outro problema. As cinzas caem quase sem parar agora. As pessoas não estão conseguindo tirá-las das ruas. Elas tampam a luz, tornam tudo mais escuro. Mesmo se as brumas não matarem as safras do próximo ano, as cinzas matarão. 2 invernos atrás, quando lutamos com os colos de Luthadel, foi a primeira vez que vi neve no domínio central. E o último inverno foi ainda pior. Essas são coisas contra as quais não podemos lutar. Ellen, não importa o tamanho do nosso exército. O que você espera que eu faça, Ven? Ellen perguntou, batendo uma lata de guisado na estante. Os colos estão se reunindo nos domínios longínquos. Se não formarmos nossas defesas, o povo não durará o bastante para morrer de fome. Vin meneou a cabeça. Exércitos são para curto prazo. Isso aqui, ela disse, acenando na direção da caverna. Isso aqui é para curto prazo. O que estamos fazendo aqui? Estamos sobrevivendo. Kelzer dizia, Kelzer está morto, Ellen. Vin disse, irritada. Sou a única que vê ironia nisso tudo? Nós o chamamos de sobrevivente, mas foi ele quem não sobreviveu. Ele se fez mártir. Ele se suicidou. Desde quando isso é sobreviver? Vin se calou por um momento, olhando para Ellen, respirando fundo. Ele a encarou de volta, aparentemente inabalado por sua explosão. O que estou fazendo? Vin pensou. Acabei de pensar no quanto admirava a esperança de Ellen. Por que estou brigando com ele agora? Eles estavam muito tensos, os dois. Não tenho como responder, Vin, Ellen disse, na escuridão da caverna. Não consigo nem começar a entender como combater algo como as brumas. Mal posso lidar com exércitos, ou, ao menos, estou aprendendo a lidar. Desculpe, Vin disse, afastando-se. Não quis brigar de novo, mas é tão frustrante. Estamos progredindo. Encontraremos uma saída, Vin. Vamos sobreviver. Acha mesmo que podemos? Vin questionou, virando-se para fitar seus olhos. Acho. E ela acreditou. Ele tinha esperanças, e sempre teria. Era uma das grandes razões pelas quais o amava tanto. Vamos, Helen disse, pegando no ombro de Vin. Vamos encontrar o que viemos buscar. Vin se juntou a ele, deixando os colos para trás e adentrando as profundezas da caverna enquanto ouviam passos lá fora. Havia mais de um motivo pelo qual tinham ido àquele lugar. A comida e os suprimentos, que enchiam estantes aparentemente infinitas, eram importantes. No entanto, havia mais. Uma grande placa de metal estava embutida na parede no fundo da caverna, mal acabada. Vin leu as palavras inscritas nela. Este é o último metal sobre o qual vou lhes falar. Estou com dificuldades em decidir seu objetivo. De certo modo, ele permite ver o passado, o que uma pessoa poderia ter sido e quem ela talvez tivesse se tornado caso tivesse feito escolhas diferentes. Parecido com o ouro, mas para o trem. Agora, as brumas provavelmente já voltaram. Uma coisa repugnante, odiosa, detestem-na. Não saiam sob ela. A bruma busca destruir a todos nós. Se houver problema, saiba que podem controlar os colos e os Kandra com várias pessoas empurrando suas emoções de uma vez. Embuti essa fraqueza neles. Mantenham esse segredo sabiamente. Embaixo disso havia uma lista de um composto alomântico de metais, um que já era familiar para Ven. Era a liga de Ation que chamavam de Malation, o 11º metal de Kelzer. Então o Senhor Soberano soubera dele, apenas ignorava seu propósito como todos os outros. O Senhor Soberano escreveu a placa, claro, ou ao menos ordenou que fosse escrita daquela forma. Cada depósito anterior também contivera informações gravadas em aço. Em Ortou, por exemplo, ela havia aprendido sobre o Electron. Do Oriente tinha encontrado uma descrição de alumínio, embora já conhecesse aquele metal.
Nada de muito novo aqui, Alan comentou, soando decepcionado. Já conhecíamos o Malatium e o controle dos colos, mas nunca pensei em ter vários abrandadores empurrando ao mesmo tempo. Talvez seja útil. Antes, pensavam que fosse necessário um nascido das brumas queimando duralumínio para tomar o controle das criaturas. Não importa, Vin falou, apontando para o outro lado da placa. Temos isso. A outra metade da placa continha um mapa talhado no aço, como os que haviam encontrado nas outras 3 cavernas-depósito. Ele retratava o Império Final dividido em domínios. Luthadel era um quadrado no centro. Um X a leste marcava o principal objetivo de suas buscas, a localização da última caverna. Eles pensavam que havia 5. Tinham encontrado a primeira sob Luthadel, perto do Poço da Ascensão. Lá acharam a localização da segunda, a leste. A terceira estivera em Ortou. Vince conseguiu esgueirar-se para dentro dela, mas ainda haviam conseguido reaver a comida. Aquela os havia levado até ali, a sul. Cada mapa possuía 2 números, um 5 e um outro algarismo menor. Lotadel fora a número 1. Aquela era o número 4. Aqui está, Vina apontou, correndo os dedos pelas inscrições talhadas na placa. No domínio ocidental, como você imaginou, em algum lugar perto de Chardis. Cidade de Phaedrex, Ellen respondeu. O lar de Seth? Ellen assentiu. Ele conhecia muito mais sobre geografia que ela. Então, este é o lugar onde aquilo está. Ellen fitou seus olhos, e Vin sabia que ele compreendia o que queria dizer. Os depósitos ficavam cada vez maiores e mais valiosos. Cada um tinha um aspecto específico também. O primeiro contivera armas, além de outros suprimentos, enquanto o segundo contara com grandes quantidades de lenha, por exemplo. Enquanto investigavam cada depósito, ficavam cada vez mais empolgados com o que o último poderia conter. Algo espetacular, com certeza. Talvez até mesmo aquilo. O depósito de Ation do Senhor Soberano. Era o tesouro mais valioso do Império Final. Apesar de anos de busca, ninguém o localizara. Alguns diziam que nem mesmo existia, mas Vin sentia que sim, que tinha de existir. Apesar dos 1000 anos controlando a única mina que produzia o Ation extremamente raro, o Senhor Soberano permitira que apenas uma pequena porção de Ation adentrasse na economia. Ninguém sabia o que o tirano havia feito com a porção maior que mantivera consigo por todos aqueles séculos. Agora, não se empolgue demais, Helen disse. Não temos nenhuma prova de que encontraremos Ation na última caverna. Tem que estar lá. Faz todo sentido. Onde mais o Senhor Soberano armazenaria o Ation dele? Se eu pudesse responder essa pergunta, já teríamos encontrado. Vin sacudiu a cabeça. Ele o colocou em algum lugar seguro, mas em algum lugar onde seria encontrado no fim das contas. Ele deixou esses mapas como pistas para seus seguidores, caso ele de alguma forma fosse derrotado. Não queria que um inimigo se apossasse de uma das cavernas. Não queria que um inimigo que se apossasse de alguma das cavernas fosse capaz de encontrar a todas de uma vez só. Uma trilha de pistas que levava a um depósito final. O mais importante, fazia sentido. Tinha que fazer. Ellen não parecia convencido. Coçou o queixo barbudo, examinando a placa que cintilava sob a luz do lampião. Mesmo que o encontremos, não sei como isso nos ajudará. De que adianta dinheiro para nós agora? É mais que dinheiro, ela respondeu. É poder, uma arma que podemos usar na luta. A luta contra as brumas? Vin ficou em silêncio. Talvez não, disse finalmente. Mas contra os colos e os outros exércitos. Com esse Ation, seu império ficará seguro. Além disso, Ation é parte de tudo isso, Ellen. Só é valioso por causa da alomancia, mas não existia alomancia até a ascensão. Outra pergunta sem resposta, Helen comentou. Por que aquele pedaço de metal que ingeri me transformou em um nascido das brumas? De onde ele veio? Por que foi colocado no poço da ascensão e por quem? Por que restava apenas um? E o que aconteceu com os outros? Talvez encontremos a resposta assim que chegarmos a Phaedrex. Helena assentiu. Ela percebia que ele considerava as informações contidas nos depósitos o motivo mais importante para rastreá-los, seguido de perto pelos suprimentos. Para ele, a possibilidade de encontrar Ation era relativamente desimportante. Vin não conseguia explicar por que sentia que Ellen estava tão errado nesse sentido. O Ation era importante. Ela simplesmente sabia. O desespero de mais cedo se suavizou enquanto olhava para o mapa. Precisavam ir para Phaedrex. As respostas estariam lá. Não vai ser fácil chegar a Phaedrex, Ellen observou. Os inimigos de Seth se estabeleceram firmemente lá. Soube que um ex-ministro brigador está no comando.
Vai valer a pena pelo Action, se ele estiver lá. Ela lançou a Ellen um olhar severo. Ele ergueu a mão. Estou apenas tentando fazer o que você me disse, Vin. Tentando ser realista, mas concordo que Phaedrus valerá a pena. Mesmo que o Action não esteja lá, precisaremos dos suprimentos naquele depósito. Precisamos saber o que o Senhor Soberano nos deixou. Vin assentiu. Ela mesma já não tinha mais Action agora. Havia queimado o último pedacinho 1 ano e meio antes e não se acostumava com a sensação indefesa que tinha sem ele. O Electron suavizava qualquer medo de alguma forma, mas não completamente. Vozes ecoaram na outra extremidade da caverna e Ellen girou o corpo. Eu deveria ir falar com eles. Vamos precisar organizar as coisas aqui, depressa. Você já comentou que precisamos levá-los para a luta, Del? Ellen negou com a cabeça. Eles não vão gostar. Estão se tornando independentes, como sempre esperei que fizessem. É necessário, Ellen. Vin retrucou. Essa cidade está bem fora do nosso perímetro defensivo. Além disso, talvez não tenham mais que poucas horas de luz do dia sem brumas aqui. A essa distância. As safras já estão condenadas. Ellen assentiu, mas continuou a encarar a escuridão. Eu venho, tomo o controle da cidade, levo seu tesouro e em seguida os forço a abandonar suas casas. E aqui vamos para Phaedrus conquistar outra. E daqui vamos para Phaedrus conquistar outra. Ellen. Ele ergueu uma das mãos. Eu sei, Vin. É necessário. Ele se virou, deixando o lampião e se dirigindo à saída. Enquanto caminhava, impertigou a postura, o rosto adquirindo mais firmeza. Vin voltou a olhar a placa, relendo as palavras do Senhor Soberano. Em outra placa, muito parecida com aquela, Celes encontrara as palavras de Quam, o Terrizano, morto há muito tempo, que mudara o mundo, ao alegar ter descoberto o Herói das Eras. Quam havia deixado suas palavras como uma confissão de seus erros, alertando que alguma força estava trabalhando para mudar as histórias e religiões da humanidade. Sua preocupação era de que aquela força tivesse manipulado a religião de Terris para fazer com que um herói fosse para o norte e a libertasse. Foi exatamente o que Vin acabara fazendo. Havia tomado o papel de heroína e libertado o inimigo, pensando o tempo todo que estava sacrificando as próprias necessidades pelo bem do mundo. Ela correu os dedos pela grande placa. Temos que fazer mais que apenas guerrear, pensou, irritada com o Senhor Soberano. Se sabia tanto, por que não nos deixou mais que isso? Alguns mapas em salões espalhados cheios de suprimento? Alguns parágrafos com informações sobre metais quase inúteis? De que adianta uma caverna cheia de comida quando temos um império inteiro para alimentar? Vin parou, seus dedos tornados mais sensíveis pelo estanho que queimava para ajudar a visão na caverna escura. Resvalou contra as ranhuras na superfície da placa. Ela se ajoelhou, inclinando-se para mais perto, e encontrou uma inscrição curta talhada no metal na parte inferior da placa. As letras muito menores do que as que estavam em cima. Tenha cuidado com o que fala, estava escrito. Ela pode ouvir o que você diz, pode ler o que escreve. Apenas seus pensamentos estão a salvo. Vin estremeceu. Apenas seus pensamentos estão a salvo. Do que o Senhor Soberano ficara sabendo em seus momentos de transcendência, que coisa mantivera na mente para sempre sem nunca escrever por medo de revelar seu conhecimento, sempre esperando que no fim fosse ele a tomar o poder quando a força ressurgisse. Teria planejado, talvez, usar aquele poder para destruir a coisa libertada por Vin? Estarão condenando a si mesmos? As últimas palavras do Senhor Soberano, faladas pouco antes de Vin empalar seu coração com uma lança. Ele soubera, mesmo naquela época, antes de as brumas terem começado a aparecer durante o dia, antes de ela ter começado a ouvir as batidas estranhas que levaram ao Poço da Ascensão, mesmo naquela época, ele se preocupara. Tenha cuidado com o que fala, apenas seus pensamentos estão a salvo. Preciso entender tudo isso, preciso ligar os pontos e encontrar uma maneira de derrotar ou enganar essa coisa que libertei. E não posso falar disso com ninguém, ou ela saberá o que estou planejando. Logo, Rashek encontrou um equilíbrio nas mudanças que havia feito no mundo, felizmente, pois seu poder se extinguiu bem depressa. Embora o poder que tinha parecesse imenso para ele, era na verdade apenas uma fração mínima de algo muito maior. Claro, ele acabou se designando o fragmento do infinito em sua religião.
Talvez entendesse mais do que imaginava. De qualquer forma, devíamos a ele um mundo sem flores, onde as plantas cresciam amarronzadas, não verdes, e as pessoas conseguiam sobreviver em um ambiente onde cinzas caíam regularmente do céu.